Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Reagindo com o VC. Bem, para quem está acompanhando aí a história em volta da Serafina Medsedes, nós sabemos que ontem foi o funeral do seu pequeno, o Gideão, o seu filho, e surpreendentemente mais tarde nós voltamos a ter um outro capítulo na história da Serafina Medsedes. Neste caso, surpreendeu a todos ao aparecer aí num podcast e onde ela confirmou sim que o seu filho morreu, e pois existiam algumas pessoas que não estavam a acreditar, pensaram que fosse mais uma das suas loucuras, e também fez mais aí, voltou a falar das acusações. Nós sabemos que já fizemos um vídeo anterior a falar da publicação da Serafina Medsedes, em que acusa aí a família do noivo de levarem o seu filho, no caso, na feitiçaria, e ela voltou a falar tudo isso nas suas declarações. Vamos ouvir aqui. Na primeira pessoa, exatamente porque tem muitas coisas por aí que o pessoal precisa entender, até eu próprio, o Boss Freitas, que está aqui. Começa a perguntar, tá enrolando muito, vai no dia da minha perguntas. Calma aí, Serafina, mas calma. Sim. Será que uma mãe inventaria que o seu filho morreu? Por quê? É criminoso? Fez algo de mal perigoso? Sabe quando a pessoa faz esse tipo de coisa, de mentir, inventar morto? É quando pessoas são criminosas, apenas os seus documentos fazem muita coisa. Não seria capaz de fazer isso, valia a pena mentir a minha própria morte. Uma criança, um anjo. Temos 50 mil pessoas nessa live, nesse preciso momento. Isso significa o quê? Isso significa que a Serafina é uma pessoa, o povo realmente se importa com ela. Exatamente. Por este motivo, calma ali. O povo, exatamente. Exato, nós estamos aqui mesmo para poder trazer a verdade. Calma ali. Este povo aqui provavelmente está muito interessado. Sim. Isso é uma prova que o pessoal se importa realmente com a Serafina. Exatamente. E que nós, não é? Nós nos importamos com as causas das pessoas. Nós estamos a ser humanos. Quando nós nos reunimos para uma causa dessa, é porque nós temos aquele coração que é necessário. Estás a perceber? Porque os bruxos se aproveitam dos bebês, porque eles não têm defesas. Mas eu sempre fui forte, sempre orei pelo meu filho. Mas o pai do meu filho tem pouca fé, pouca esperança. Enquanto o meu filho estava no hospital, eu preocupada em casa, orando, louvando. Ele está jogando o telefone, porque acha que o filho está bem, porque está na mão da mãe dele. Só que aquilo lhe cegou e perdeu o próprio filho. Mas agora quem está vivo é a mãe, o filho já morreu, vai valorizar quem? Eu perdi o meu único filho, Delmo não, Delmo tem vários filhos. Claro que isso não vai lhe abalar conforme me abalou, ele vai ver como normal. Porque ele hoje no funeral estava tipo aquele corpo feiticeiro do filho. Mas eu acredito que ele ficou todo calmo, porque ele começou a ver que feitiço existe. Houve muitos xingamentos antes do enterro do meu filho. Mas o que eu fiquei triste com o Telmo, principalmente com a família, eu sei que não é coisa da cabeça dele. Porque ele sabe o quanto eu amo meu filho, eu também sei o quanto ele amava meu filho. Ele só era um pouco distraído. Ele só era distraído com o próprio filho, não orava comigo. É bom quando a mulher está a orar, e você sabe que está a orar por uma causa boa, você também vê como o marido ajoelha. Você também como o marido louva. É pelo nosso filho. Vocês acabaram de ouvir aí as declarações da Serafina Medsedes. Realmente está sentida, tal como toda mãe estaria. É uma situação triste e o seu filho partiu, nossos pesares aqui. Agora vamos olhar aqui no outro lado. Nós sabemos que essa entrevista aconteceu após o funeral do filho da Serafina Medsedes. Tanto é que no vídeo é possível ouvir que os entrevistadores pegaram ela no funeral. Bem, para muitos esse comportamento não abona a sociedade, e nós não vamos estar aqui para julgar nenhum dos lados, mas vamos tentar observar esse caso, e que é mesmo uma coisa rara de se ver, e uma mãe que perde o filho e no mesmo dia dar uma entrevista. Tanto é que recentemente, para aqueles que não sabem, Serafina Medsedes acabou aparecendo em um vídeo dizendo que acabou anulando
uma entrevista que tinha aí com o Fly para o podcast, então ela anulou. Até aí o comportamento dela para a sociedade eu acho que foi de louvar. Olá, meus amores. Eu sei que a vida não para, a vida continua, a vida é para frente e essa é uma das maiores dores da minha vida. Ai, meu Deus, eu não quero chorar, já chorei demais. Só quero que a alma do meu filho descanse em paz. É o seguinte, não pensem em nada de mal. O convite do Fly Squad foi um convite feito muito antes do meu filho partir, né? Foi muito antes do meu filho partir. E eu meti como terça-feira porque ele estava internado no hospital. Ai, meu Deus. Infelizmente, não vou conseguir mesmo gravar este podcast. Gostaria muito de estar lá, principalmente com o meu filho. Era a minha bênção, era a minha luz. Vocês acabaram de ouvir aí a própria Serafina Medset, já havia cancelado aí um podcast, mas desta vez nos surpreendeu com outro, que é este que vocês acabaram de ouvir aí as declarações no início do vídeo. Dizer que, na minha humilde observação, pois a pessoa vai ficando aí atento nas redes sociais, não que isso seja, as afirmações que eu vou falar aqui sejam verdadeiras, mas antes dessa entrevista, a Serafina Mercedes apareceu aí em volta de muita gente, aquele momento que vão coisa ao lado de pessoas. Talvez a Serafina Mercedes vai vivendo esse momento do seu filho também com alguns copos, e sendo que está a viver com alguns copos, é bem provável que ela não esteja aí a 100%, nem no seu sentido normal. Então, para muitos, e a crítica por volta dos internautas foi mais por cima dos próprios entrevistadores do que a própria Serafina Mercedes. E eu também, de certa maneira, acabo olhando para este lado, porque você também que vai fazendo aí o seu programa, você vai analisar o momento exato. Tudo bem que a audiência conta, todos nós queremos uma boa audiência, mas o momento também da pessoa, a estabilidade, nem dará aquela motivação de fazer algumas perguntas. E estando ela em feitos de alguns copos, provavelmente... A mãe tá aqui! A mãe tá aqui! A mãe tá aqui! A mãe tá aqui! Mãe! Opa! Deixa! Leva a tua avó! Deixa! Deixa! Leva toda a vida! Deixa! 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 De acordo às imagens que nós acabamos de mostrar, é bem sabido que não poderia aí tomar as melhores decisões. Então, de certa maneira, só para vocês terem uma noção, o podcast foi realizado ontem às 22 horas e até esse momento que estamos a gravar o vídeo, penso que são às 12 horas e já conta com 500 mil de visualizações, no caso 500 mil e tal, e mais de 11 mil comentários. Então é um sucesso absoluto e é claro que se esperava, porque é um momento que se fala aí do funeral, mas independentemente da audiência que tenham conseguido, é claro que sempre vai dividir opiniões. Alguns vão criticar os entrevistadores, alguns vão falar que são poucos que vão falar que é normal, alguns vão criticar a Serafina Mercedes e é por aí. Mas na minha humilde opinião, por respeito tanto à alma do filho da Serafina Mercedes, por respeito à própria Serafina Mercedes e também do próprio programa, talvez poderiam ter adiado para um outro dia, talvez uma semana depois, 3 dias depois.
e não no mesmo dia do funeral, mas não sabemos aqui como é que o podcast aconteceu, se foi a Serafina Mercedes a pedir, se foi os entrevistadores que convidaram. Bem, até não sabermos isso, não sabemos onde vamos apontar o erro, mas também mesmo se fosse a Serafina Mercedes a pedir, é claro que os entrevistadores poderiam dizer para marcar para um outro dia, mas aconteceu tal como aconteceu. A vida da Serafina Mercedes, pelos vistos, vai mesmo sendo acompanhado por polêmicas até momentos de mais críticos. Bem, era basicamente isso que nós tínhamos para falar neste vídeo. E caso tenhas gostado aqui dos detalhes da notícia, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vemo-nos nas próximas novidades.